Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SR-V LED Turbo Diesel 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão intermediária do modelo. Ela está posicionada abaixo da versão SRX Plus. E agora ela conta com faróis em LED que anteriormente eram halógenos e as lanternas traseiras também em LED. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no painel. No seu interior, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e ar-condicionado digital, 2 zonas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes da picape média da Toyota, partindo aqui dos seus faróis, que saem aqui da lateral, vindo até a frente. A principal mudança aqui no modelo, com certeza, é o conjunto óptico, que anteriormente era halógeno. Agora ela conta com todo o sistema de iluminação aqui em LED, com a luz de condução diurna, que é esse filete mais acima, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo, acendimento automático dos faróis, indicação de seta. No interior, todo o detalhe prata, também preto brilhante, a inscrição Hilux e aqui os detalhes que ficam bem marcantes com essas saliências, como vocês podem ver aqui ao vídeo. Mais abaixo na parte do para-choque, os vincos que são bem pronunciados, onde tem essa peça agora com acabamento em preto brilhante, que anteriormente era com acabamento em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina em LED. Os 2 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. O detalhe aqui, ó, com a grade inferior com as aberturas de ar em preto fosco, já a sua grade superior com todo esse detalhe cromado aqui, com a moldura que realmente fica bem destacado, com toda essa parte também em preto brilhante, e aqui as aberturas de ar referente aqui a parte com os acabamentos em preto fosco e o logo cromado da Toyota. Esse modelo não tem Toyota Safety Sense, só a partir da versão SRX Plus, acima os vincos que são bem pronunciados vindo até a frente. Agora eu quero mostrar o motor do Toyota Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel, intercooler com 204 cavalos, com torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. Ela não necessita do uso do Arla 32, por conta da legislação de emissões, foi instalado o filtro DPF, que ele vai filtrar as partículas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona ali na parte do painel. Referente a consumo, o tanque é de 80 litros e o consumo urbano em torno de 10,1 km, consumo rodoviário em torno de 11,3 km. Autonomia com tanque de combustível urbano em torno de 800 km. Em uso rodoviário em torno de 900 km. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô, manta acústica, também a manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse novo modelo, também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas. Ela tem todo o acabamento aqui de a parte diamantada, com os vincos bem aparentes, a pintura em preto brilhante, porta antifurto que já acompanha o modelo de série, perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento e um vão livre de solo de 28,6 centímetros, pois é um carro bem alto, e o estribo lateral facilita para que você suba aqui no veículo com esse detalhe em preto fosco. Para barro, tanto aqui no primeiro eixo como ali no segundo eixo. Na caixaria de rodas vocês vão ver esse vinco bem sutil, também um contorno aqui da primeira porta com um vinco até a segunda porta. A inscrição Hilux com detalhe cromado, assim como essa parte do retrovisor, aqui na coluna A em preto fosco, assim como abaixo do retrovisor, repetidor de seta, e ela conta com o rebatimento eletrônico do retrovisor. Aqui a cor predominante é um branco polar. A parte das maçanetas são cromadas, aqui o detalhe da coluna B em preto fosco e a antena ali na parte do teto. Na coluna C, toda a parte envidraçada com os detalhes
em preto fosco. Suspensão traseira é de feixe e mola, é um carro para lida, para o bruto, para o dia a dia, realmente tem um detalhe bem interessante de durabilidade. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira da Hilux. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. Depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. Todo esse acabamento cromado na parte do para-choque, esses degraus aqui para que facilite para que você suba no veículo com detalhe em preto fosco. As lanternas saem da lateral, vindo a tampa traseira. A novidade aqui é o sistema de iluminação igual da Hilux SRX, fosse um 8 cortado ao meio, com essa parte em LED que realmente fica bem destacado, exceto a iluminação aqui halógena da luz de indicação. Na tampa traseira, os detalhes ali com inscrição Toyota, Hilux SRV, o detalhe aqui com a abertura da tampa traseira com as partes cromadas. Terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa traseira. Em outras caminhonetes, elas ficam geralmente ali acima, então quando você consegue colocar uma carga maior, ela vai tampar. Aqui na tampa traseira não, fica bem aparente, é uma parte de segurança interessante. Câmera de rec, depois eu mostro para vocês lá no interior. Aqui você consegue fazer a abertura da tampa traseira. Ela tem todo esse acabamento aqui em preto fosco, com um plástico bem durável aqui, justamente para trazer mais durabilidade. E capacidade de carga aqui na caçamba, 1 tonelada ou 1000 quilos. Aquecedor do vidro traseiro. Aqui mais abaixo você tem a quinta roda para você fazer a troca se necessário. Ela conta aqui com o detalhe com a roda em liga leve, o mesmo perfil do veículo para você fazer a troca se necessário. Assistente de reboque, que ela também conta aqui no modelo. E aí ela conta com a capacidade de carga de 3,5 toneladas. Ela vai ter esse sistema para contrabalancear uma carga ali numa frenagem de emergência, num vento lateral, para justamente trazer mais segurança com esse detalhe aqui referente à parte de engate. Ela conta também com a iluminação aqui em LED. E na parte de segurança ela conta com freios a disco somente nas rodas dianteiras, na parte traseira são a lona. Freios ABS com EBD e IBAS, assistente de rampa, também 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 3,8 metros de comprimento. Ela conta aqui com estribo, com a parte lateral aqui com a alça, para justamente facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro bem alto. Coloquei o banco do motorista aqui, todo para trás. Vou mostrar o espaço para vocês aqui, ó, praticamente em torno de 3 dedos para vocês verem esse detalhe. O teto, ele é cinza com as alças, a iluminação halógena aqui na parte do teto. Mais abaixo aqui você tem portas revistas, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Esse gancho que você pode estar abrindo aqui com capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto aqui no interior do veículo. Novidade que eu estou vendo aqui na parte traseira são 2 tomadas USB do tipo C que não tinha anteriormente. Agora ela conta com essas 2 tomadas aqui para facilitar para quem vem na fileira do banco traseiro. Saída de ar-condicionado e também esse detalhe aqui prata. Revestimento dos bancos aqui são em couro ecológico. Ele é todo liso aqui, bem sóbrio, como vocês podem ver aqui na imagem. Eu vou descer aqui para mostrar ainda os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, os ganchos aqui que você pode estar utilizando de alguma forma, descansa-braço aqui com opção para 2 porta-copos, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento do cinto dos 3 ocupantes da parte traseira. Na parte da porta, todo esse revestimento em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já é no plástico rígido, com imitação de costura, com os detalhes em preto fosco. Aqui um detalhe prata, né? Com os puxadores aqui que são cromados, essa peça em preto brilhante com acionador do vidro elétrico, com a função autodal, sobe com um toque só, nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Hilux. Do outro lado, esse detalhe com um botão para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry, que traz mais comodidade. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista você tem ajuste elétrico. Aqui você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, a altura do banco e a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Você tem aqui a abertura do tanque de combustível, que são 80 litros, a abertura do cofre do motor, todo o acabamento aqui com a parte dos tapetes que são emborrachados. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Hilux SRV LED
2024, que já está em funcionamento. A inscrição Hilux aqui na parte da tela em 4.2 em TFT. Novidade aqui também é uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio com o sistema Harman Kardon. Só que o sistema de som não é com a inscrição Harman. Ela é intuitiva ao toque, os botões físicos aqui ao lado, parte com a tecla Home, aumentar ou diminuir o volume e alternar as telas aqui referente ao Android Auto e Apple CarPlay. Parte com a mídia aqui, AM, FM, estações de rádio, favoritos. Aqui você tem a parte com projeção USB, Bluetooth e projeção de tela. Voltando à tela aqui, você tem informações do veículo, informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. Consumo combinado, você tem referente à atual, o histórico que você consegue acompanhar aqui também e as médias de consumo para você estar verificando. Referente ao telefone, basta você clicar que ela já vai parear via Bluetooth para você fazer o atendimento do seu smartphone via USB na parte do volante, que é do tipo multifuncional. Referente aqui à parte de Android Auto e Apple CarPlay, tem as duas opções. Basta selecionar, ela já vai parear sem fio, sem a necessidade de você conectar via USB ou via cabo. Então um detalhe que trouxe uma diferença bem interessante aqui na parte da multimídia. Porém, ela não tem mais TV digital nem GPS integrado, por conta dos aplicativos que você consegue usar no seu smartphone, Waze ou Google, aí você consegue fazer a utilização por aqui. Botão Start Stop na parte do console central, todo o acabamento em preto brilhante aqui. Mais abaixo no console central, todo o acabamento aqui é em preto fosco. Você tem aqui o detalhe para poder estar acionando a tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzido. Aqui o ar-condicionado é do tipo digital, só que é duas zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra aqui para o lado do passageiro. Ligar o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo. Aqui você consegue aumentar ou diminuir o fluxo, aquecedor do vidro traseiro e aqui a parte do para-brisas referente ao ar-condicionado. Mais abaixo aqui você tem duas tomadas de 12 volts aqui para utilizar, uma tomada USB convencional A, para você colocar um pendrive para ouvir a sua música ou recarregar celular. Aqui você tem bloqueio do diferencial traseiro, isso é um item bem interessante referente ao off-road, e também você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade aqui do modelo também. Aqui você tem assistente de descida em rampas. Se você está em off-road, ali num terreno com muita pedra, muita lama, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, sem que você pise no freio. Isso é realmente um sistema de segurança interessante. No console central aqui, ó, porta-trecos, aqui 2 porta-copos, aqui você tem os modos de condução Eco para trazer mais economia e o Power para você aumentar a troca do sistema automático aqui para ficar com um giro maior no motor. O câmbio, que é do tipo automático, sequencial de 6 velocidades, como eu falei para vocês anteriormente. Na opção aqui ré, você tem a câmera de ré somente com as linhas dinâmicas aqui de distanciamento. Ela não vai fazer a mudança aqui do ângulo quando você esterça o volante, somente aqui a inclinação da roda, como vocês estão vendo. Tá escutando esse apito? Pois é, ela tem os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade. Deixei algo próximo ali para vocês verem que ela vai te alertar quando você está aproximando algo de objeto, assim facilita de alguma forma. Na opção Drive você tem as trocas manuais para o lado esquerdo, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas para você fazer a troca se necessário para uma retomada de curva, para ficar com um giro maior no motor ali, facilita de certa forma. Freio de estacionamento continua sendo aqui manual, porta-trecos aqui e também esse detalhe do descansa-braço revestido em couro com a linha aparente, bem macio ao toque, todo espaço para você estar utilizando aqui no interior da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte mais lisa, com as costuras aparentes, toda a parte aqui mais sóbria do banco, como vocês veem, com essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol apenas com espelho para o lado do motorista e do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você, um item de segurança interessante. Porta-óculos aqui ao teto, você também tem a iluminação halógena e aqui você consegue com esse botão acionar ou fazer também a opção aqui de deixar desativado o alarme volumétrico aqui no interior. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Todo o acabamento aqui, como vocês veem na parte do painel cromado, também prata,
aqui o relógio digital, as saídas do difusor do ar-condicionado, porta-luvas menor aqui acima, porém é climatizado, basta você puxar aquela parte ali do compartimento onde tem a saída do ar-condicionado para manter climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo. Aqui mais abaixo você tem um porta-luvas um pouco maior para você fazer a utilização, ele desce bem devagar, porta-copos aqui para o lado do passageiro, detalhe aqui prata no difusor do ar-condicionado e também ali os tweeters, alça aqui para facilitar ao passageiro. Toda essa parte do painel aqui é no plástico rígido, com imitação de costura aqui com a parte em preto fosco. Aqui os comandos na porta do motorista são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto ao lado esquerdo e direito, indicado aqui pela letra L e R, e esse botão que você aciona vai fazer o rebatimento eletrônico aqui do retrovisor. Porta-copos aqui também para a parte do motorista, esses detalhes aqui também na parte do acabamento aqui, com a alça para facilitar para que o motorista suba também. Você consegue aqui ativar ou desativar o alarme dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e aqui abaixo faz parte do sistema DPF. Normalmente o filtro de partículas do diesel ele vai funcionar de forma automática. Você vai perceber que o conta-giros vai aumentar ali a parte do seu giro. Isso significa que ele ligou o sistema de limpeza ali referente a isso. Esse processo vai demorar em torno de 8 a 7 minutos. Ou ele aparece uma mensagem ali no painel, aí sim você aperta aqui abaixo para fazer a ativação do filtro DPF. A sua direção continua sendo hidráulica, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, esse acabamento aqui em couro com a costura aparente, essa parte prata. Aqui você tem controle de velocidade de cruzeiro que não é adaptativo, pois ela não tem um sistema de segurança Toyota Safety Sense, basta você setar aqui a velocidade para facilitar, pois o câmbio é automático. Você tem aqui os controles referente a computador de bordo, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, aqui referente aos comandos do computador de bordo que você consegue optar por aqui também. E o painel aqui, como vocês podem ver, realmente é bem simples, né? Com a parte aqui com a iluminação azul e branca, conta giros, aqui você consegue acompanhar a temperatura do motor, aqui você consegue acompanhar quanto que você tem de combustível aqui no tanque, são 80 litros, e velocímetro. Aqui ao centro você vai ter uma tela em TFT. Aqui você tem indicação de câmbio, temperatura exterior, indicação aqui de velocímetro digital, odômetro total, trip A, trip B. Aí você coloca a seta para baixo aqui, ó, ela já vai aparecer ali referente à quilometragem atual, reabastecimento, que ela está me pedindo a crítica ali, indicação de modo de economia com tempo de partida, cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado numa viagem, comparativo de consumo. Aqui, como eu falei para vocês, referente a esterçar a roda, ela vai mostrar o ângulo, isso facilita em off-road ou para estacionar, para você não encostar na guia, e volta para o velocímetro digital. Seta para o lado direito, bússola, mais uma vez a rádio que você está ouvindo, a música no aplicativo, mais uma vez aqui todas as mensagens que são importantes no veículo. Aqui para o lado direito você tem todas as configurações gerais que você consegue fazer os ajustes aqui na parte do painel. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SR-V LED 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa acompanhar os detalhes técnicos lá depois. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças aqui na Toyota Hilux SR-V LED. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.